Olá, tudo bem? Eu sou o João Pedro, mas no Terapeuta da Alegria todo mundo me conhece como JP. E eu conheci o projeto em 2016. Era aluno da Engenharia de Produção, na Univale, e chegou um e-mail de divulgação das inscrições do edital do Terapeutas. E quando eu li a primeira vez assim, eu pensei, caraca, palhaço nos hospitais? Eu já vi o filme do Pet Adas, já conheço um pouco dos Doutores da Alegria, por que não se inscrever? Então eu me inscrevi e passei pelo processo de entrevista, pelo processo de formação em 2016. E a primeira impressão que eu tive foi, cara, é um bando de louco dentro do hospital, né? Que tá levando alegria. Então, por que não fazer parte dessa loucura? E aí, hoje, né? Depois de 9 anos, assim, já no projeto, fui assumindo algumas responsabilidades ao longo desse caminho. Fui extensionista, fui bolsista do projeto, que hoje se tornou um programa, né? Então, só vai muito eu fazer falar em projeto, programa, né? Então, o Terapeutas, ele era um projeto de extensão que nasceu lá em 2003, né, pelos acadêmicos de medicina. Depois, né, ele abriu vagas para toda a área da saúde. Eu não sei dizer em que momento foi, se foi 2, 3 anos depois, mas eu sei que foi bem um pouquinho depois ali. Todos os acadêmicos da saúde da Univale. E logo um pouquinho depois também abriu para todos, né, os acadêmicos da Univale e para a comunidade externa, que é hoje a configuração que a gente tem. A gente tem alunos e tem comunidade externa como voluntários. Então não precisa ser aluno da Univale, não precisa ser profissional da Univale para ser voluntário de terapeuta da alegria, né, hoje em dia. E aí veio a pandemia em 2020, todo mundo passou por aquele momento pandêmico. A gente ficou de 2020 até 2023 em pausa. Quando decidimos retornar, que a Univale autorizou o retorno dos terapeutas, ele já retornou como um programa institucional. E o que é que isso muda de um programa institucional para um projeto de extensão? O que muda é que hoje, né, o terapeuta não precisa passar por editais de extensão da Univale para se manter ativo. Ele é um programa, né, institucional. Ele tem, enquanto a Univale existir, né, e tiver voluntários, pessoas dispostas, o terapeutas vai existir. Então, qual é a minha posição e função no projeto? Eu sou veterano, estou desde 2016, faço parte da comissão técnica. Essa comissão técnica é formada por um professor, coordenador e organizador, que é o Rafael Paiano, e mais 10 pessoas nessa comissão. Esses 10, né, voluntários é mix entre voluntários de comunidade externa e voluntários estudantes. E aí temos 3 bolsistas dentro dessa comissão. Cada um da comissão cuida de algumas demandas de acordo com as suas habilidades. Uma das minhas habilidades e uma das minhas funções é cuidar da parte da comunicação externa e interna do terapeutas. Outra função, por causa da minha especialização, é cuidar de toda a parte de formação relacionada, né, à palhaçaria, ao tema palhaço de hospital. Então, todas as formações, né, de palhaço de hospital é responsabilidade minha. Outra também das minhas funções é cuidar da parte de formação, né, em esculturas de balão, que é justamente, né, a demanda de fazer bichinhos de balão, as esculturas, que é uma das minhas habilidades também. E outra função minha também é fazer a parte da organização das demandas do projeto, da parte administrativa do projeto e também, né, a construção do edital. Então, toda essa parte da construção do edital também é uma das responsabilidades de quem faz parte da comissão técnica. E todo o andamento do grupo como um todo. Minhas maiores alegrias são diversas, né? É desde um sorriso de uma criança, desde o suspiro e o respirar de um pai aliviado ao ver o seu filho sorrir depois de muito tempo internado. É o suspiro de um acompanhante que está com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, com a sua esposa no hospital há muitos dias e chega aqueles palhaços e fazem aquelas pessoas sorrirem, sair daquele momento de dor por um instante. Então, eu acredito que as maiores alegrias que a gente pode ter como um palhaço hospitalar é se conectar com o outro e provocar essa graça, esse riso, né? Com as pessoas que estão ali, desde o acompanhante, ao profissional de saúde, ao tiozinho que fica na portaria. Acredito que tudo isso é válido e são as nossas alegrias. Ao longo dos anos eu tive diversas inspirações, mas eu acredito que se eu fosse me inspirar em alguém hoje, eu me inspiraria em Wellington Nogueira, que é o fundador dos Doutores da Alegria, né? E também me inspiraria muito, né, no contexto assim, num veterano meu, que é o Dota, que também faz parte do programa. Ele está há 14 anos no programa. E ele também é engenheiro de produção da Univale. E quando eu entrei, ele foi meu suporte. E ter ele como referência para mim é muito bom, né? Então seria o Wellington Nogueira, fundador dos Doutores da Alegria, por causa de toda a história dos Doutores da Alegria. E até recomendo assistir o filme, é bem legal. E entender como é que é a dinâmica de um palhaço de hospital.
e o DOTA, né, que é o Magno, o voluntário Magno. Como funciona o processo seletivo dos voluntários? O processo seletivo dos voluntários é por meio de edital. Todo ano a gente abre edital, ali por volta de finalzinho de julho, início de agosto, e aí tem um processo de fazer a inscrição no formulário, depois do processo de entrevista, após a entrevista, se passar na entrevista, vai para o processo de formação, onde a gente tem todo um preparo de temas relacionados à palhaçaria, ao hospital, à ética, à saúde, à biossegurança, a improviso, a teatro, a expressão corporal, tudo isso para preparar o voluntário para lidar com as situações do hospital de maneira lúdica. Então, após esse processo de formação, o voluntário recebe seu kit, seu nariz, sua maquiagem, seus jalecos, no qual eles são responsáveis por arcar com esses custos, porque somos um programa voluntário, e vai para o hospital. Lá no hospital também ele não vai sozinho, ele vai acompanhar dessa formação continuada, ele vai acompanhar de um veterano, esse veterano vai verificar como é que está a aplicação dessas técnicas que ele aprendeu lá na formação dentro do ambiente hospitalar, e vai trazer isso, né, para essa condução. Nossa, eu tenho inúmeras experiências para contar, são 9 anos de história e hoje eu posso dizer que mais de 400 voluntários já passaram, né, pelas formações que eu dei, pelas minhas mãos, né, ao longo desses anos. E eu acho que eu não tenho uma experiência única que eu poderia contar, mas eu sei que vocês esperam desse lado uma experiência única. E acredito que a maior experiência que eu posso contar é ver o quanto o riso se conecta com as pessoas e tiram ele dessa situação. Mas eu vou contar uma de agora, né, recente. A gente tinha um paciente que não posso dizer o nome por questões de seguranças e privacidade, né, mas que ele começou o tratamento na parte oncológica conosco o ano passado e se tornou nosso amigo, se tornou nosso fã. Temos diversas, né, trocas com ele, acompanhamos todo esse tratamento, porém, né, ele ficou internado na UTI por mais de 60 dias e a gente ficou sem ver ele. E ficou aquela, pô, onde é que tá fulano? Onde é que tá fulano? Será que tá bem e tudo mais? E aí ficamos sabendo que ele tinha ganhado alta da UTI, e aí fomos visitar ele, e aí ele convidou a gente para ir pro churrasco e tudo mais, na casa dele. E aí ele ficou em isolamento, teve que ficar em isolamento. A gente fez videochamada para ele, a assistência social, né, providenciou tudo isso. E hoje, né, semana passada ele recebeu alta do hospital. E aí, antes de receber alta, a esposa dele foi lá na assistência social e disse assim, ó, agradece aos palhaços por mim, porque a amizade que eles criaram com o meu marido foi muito importante nesse processo. Então, eu acho que a maior experiência que a gente pode ter é o vínculo que a gente cria através do riso e essa amizade que a gente cria com um paciente que a gente conheceu no seu pior momento, no momento da vida, que é um momento de dor. Então, acho que essa transformação do ambiente hospitalar, essa coisa lúdica de se conectar, é a maior experiência que um voluntário pode ter. E aí, para finalizar o vídeo, eu deixo uma frase do meu amigo, né, e fiel companheiro de formação, né, como palhaço hospitalar, que é o Juan Rocha, o palhaço esparadrapo, né, espalhadrapo, na verdade. E eu deixo aqui a frase dele que sempre eu gosto de me relembrar, que é, né, se nada pode nos salvar da morte, que ao menos o riso e o amor nos salvem da vida. Um abraço e muito obrigado por me conceder esse momento de entrevista. Mas e aí? Agora. Estou apaixonado. Esse amor desejo em Jaraguá, Joinville ou Blumenau, lá por Santa Catarina, ou talvez em Rio do Sul. Tá tudo colorido aqui nesse hospital. Um sorriso no rosto, você já vai ficar legal. Ligar os terapeutas, mas que sensacional, pra te levantar e mandar embora o baixo astral. Tá tudo colorido aqui nesse hospital.